Alô pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de apresentar esse canal para vocês, espero que vocês gostem. E o tema desse canal vai ser De Olho em Tudo. Esse canal a gente vai falar a respeito de tudo. E hoje eu quero trazer para vocês a respeito de 6 formas de controlar os seus gastos. 6 formas para você saber ter um controle financeiro. Atualmente a gente vê como está a sociedade como um todo, que as coisas, os bens e os serviços estão se encarecendo demais. Tudo está muito caro. Você vê que o café está no preço lá em cima, as carnes está cara demais. Você vê que as coisas estão totalmente sendo absurdas e o salário mínimo não está sendo compatível com o custo de vida. Então a gente começa a perceber alguns detalhes aqui. Como a gente consegue numa situação como essa? Claro que nós entendemos que isso é por causa da inflação. Em cada 45 dias a 40 dias tem um ajuste no Banco Central, junto com o cupom presidente da República, para ajustar a Selic. Quanto mais a Selic ela sobe, mais o preço dos bens e dos serviços ele aumenta. Quando desce, ele diminui. Então a gente vê que a gente está passando uma situação que está previsto que a Selic pode chegar a mais ou menos 15% ao ano. Então isso é muita coisa. Hoje em dia ela está 13,25. Ela já está bastante alta, por isso que as coisas estão muito caras. E tem vários fatores sobre o agro, sobre a questão geopolítica, questão da tarifa comercial do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então a gente vê que atualmente o Brasil está passando por uma situação que o real está sendo desvalorizado demais. Então, tudo isso encarece as coisas e o governo ele tem algumas formas para fazer o controle dessa inflação. Muitas das vezes ele pode fazer uma impressão de dinheiro, ele pode criar novos tributos e também tem outros fatores. Então você vê que a situação está complicada, mas existem formas da gente conseguir controlar com disciplina. E aqui eu quero passar para vocês um ensino. Esse canal, olho na verdade, olho sobre toda a questão geopolítica, a questão econômica, social. A gente vamos falar, apresentar para vocês essa situação. Então vamos lá, pessoal. O café está muito caro, a carne está muito cara, os bens e os serviços estão muito caros, está encarecida demais. Então, como a gente consegue 6 formas de controles financeiro para a gente não se sucumbir nessa situação complicada? Porque nós sabemos muito bem que o salário mínimo, que custa 1.518, ele não reflete na realidade do cidadão que vive uma vida que é muito mais custosa, não é isso? Porque imagine também alguém que recebe 2 ou 3, 4 salários mínimos, mas tem uma família muito grande, também seria muito pouco para o custo de vida que atualmente nós precisamos muito assim ter. Então, eu quero que vocês se entendam justamente que a sociedade como um todo precisa entender as formas mais claras de como você consegue gerenciar o seu dinheiro. Então, uma primeira coisa que eu quero falar daqui hoje nesse vídeo eu vou citar apenas 3 coisas só. Como você pode organizar a sua vida financeira? Uma primeira, não fique devendo. Ah, mas eu já sou devedor. Pague suas dívidas. Uma coisa que eu aprendi que ninguém prospera devendo. Quando você começa a pagar suas dívidas, você consegue arrumar um equilíbrio na vida financeira. Você consegue controlar os seus gastos, começa a gerenciar aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que deve ser quitado. Claro que você tem que sempre avaliar 3 coisas: necessidade, prioridade e lazer. Necessidade, aquilo que nunca deve faltar, que é a alimentação, saúde, educação.
entendeu? Pagar conta de luz, conta de água, essas coisas são necessidade, não tem como deixar de fazer isso. Prioridades é de aquilo que muitas das vezes é de você priorizar. Às vezes, quem sabe, você está priorizando aquilo que não é necessidade. E justamente o dinheiro, ele não é bem controlado, fazendo uma boa gestão, e ele sempre não bate, a conta não fecha no final do mês. Então, o que nós podemos fazer quando a conta não bate no final do mês? É fazer uma planilha, verificar as dívidas que a gente tem, pagar as dívidas. Ah, mas tem uma dívida muito alta, paga pouco, pouquinho por pouquinho. Ah, mas a dívida pode ser quitada apenas com um valor com um montante alto. Ok, então você vai guardando um dinheiro todo mês. Claro que aquilo que você pode guardar. Você vai fazendo uma planilha, aquilo que entra, aquilo que sai, e você tenha o costume de sempre guardar um dinheiro mensalmente. Mas pense nisso. Primeiro, pague suas dívidas para você me prosperar. Que ninguém prospera devendo. Segunda coisa, é, a gente não fomos ensinados na nossa escola a, a guardar dinheiro. Nem ter essa disciplina de visar um pensamento a longo prazo, curto prazo, médio prazo. O que eu quero ensinar a vocês é que a pessoa que recebe o salário, ah, mas você fala, mas poxa, o meu salário que eu recebo não dá nem para fazer um nada, mas você pensa comigo, se você não tem uma renda compatível com aquilo que você possa guardar, você tem que fazer o seguinte, criar uma renda extra. Aí você pergunta, mas que tipo de renda extra? Tem vários tipos de renda extra. Tem Uber, tem o iFood, tem você vender de sacolé, você vender alguns produtos cosméticos. Tem vários jeitos de você criar uma renda extra. Você pegando todo do mês 10%, 20% do salário que você tem, você sempre guardando nesse montante, pode ter certeza que daqui a longo prazo, se você pegar uma média, você pegando R$ 50, te guardando todos os meses, em um ano, tu vai ter equivalente, se eu não me engano, umas R$ 600. Agora, se for R$ 100, você vai ter R$ 1.200. Com a influência dos juros compostos numa renda fixa, você vai ter 1.380 e pouco, que ela está em média aí no ano, com essa taxa Selic alta, uma faixa de 13,15 ao ano. Então, você vê que até a renda fixa está boa, não está ruim. Então, você consegue ter esse dinheiro da emergência justamente para um suporte futuro, para você criar um fundo de emergência que pode te socorrer no momento que você precisa. Você pode ter esse montante para você me planejar a conquistar uma casa, um carro, um veículo, alguma coisa, até mesmo de você pagar suas dívidas. Então, assim, a gente precisa aprender de fato a gerenciar isso, porque muitas das vezes a gente não consegue guardar dinheiro. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não consigo arrumar, eu não consigo me guardar com o salário que eu recebo. Não se preocupa, cria uma renda extra. Mas qual renda extra? Você tem que ver o que você sabe fazer. Ah, eu sei costurar, eu sei vender, eu sei falar muito bem, sei me apresentar. Pode me trabalhar em outros lugares. Você cria essa renda extra, é necessário, entendeu? Evita uma terceira evita de fazer dívidas. Evita de fazer dívidas. Essa situação que o país está, evita de fazer dívida. Porque você fazendo dívida, você está contribuindo justamente com alguns fatores. E que fatores são esses? Você, além de você ficar preso em um ciclo vicioso, de sempre ficar devendo e nunca ver dinheiro sobrando, você
é inibido de prosperar, de ir para um lugar mais alto, né? Construir aquilo que você planeja, você fica retido de conseguir uma meta. Você fica retido de viver uma vida com planejamento de médio prazo, longo prazo. Porque o nosso problema, a gente é muito imediatista. A gente pensa muito no agora, no momento, tem que ser na nossa hora, do nosso jeito. Mas se a gente começar a pensar, poxa, eu preciso arrumar um jeito de me organizar. Porque da maneira que eu me organizar, daqui a médio prazo, longo prazo, eu vou ver resultados. E nós não precisamos sempre pensar. Curto prazo é imprevisto, ter dinheiro para imprevisto. Médio prazo, investimento pessoal, você investindo em si mesmo, para mais tarde você ser uma pessoa com grandes resultados. E longo prazo, para você pensar em se aposentar. Porque se você pensar em depender do INSS, o INSS tudo indica, você vê nas estatísticas, que ele vai quebrar lá na frente. Para você ter noção de cada um CLT que trabalha, ele sustenta mais ou menos mais de 10 aposentados. Então você vê que a conta muitas das vezes não vai fechar. Você pode ver que algumas pessoas não estão nem recebendo. Quando recebe, elas têm que acionar a justiça para receber. Aí o INSS, sem contar da política, então, que sempre faz reforma da Previdência, aumentando assim o número de idade. Se no passado era 60, hoje em dia para homens é 65. Daqui a pouquinho, daqui a 5 anos, vão fazer uma outra reforma. Pode acontecer de colocar 70, depois 75, depois 80, depois 90. Quando vê, você não vai nem se aposentar, porque você já vai estar morto. Você vai estar contribuindo para um Estado que não te favorece em nada, não traz retorno de qualidade, né? Porque por mais que a gente pague o nosso imposto, que aqui no nosso país, ali que está agora, com essa reforma da tributária, a gente paga 28% alíquota, para você ter noção, isso é muito alto. A gente passou a Hungria, sendo um dos países mais bem tributados do mundo. Então, pensa nessas 3 coisas. No próximo vídeo eu falo umas 3. Uma primeira, pague suas dívidas. Ninguém prospera devendo. Segunda coisa, começa a se organizar, guardar dinheiro, pensando em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, imprevisto. Médio prazo, investimento pessoal. Longo prazo, algo para você se aposentar. A terceira é você sempre ser uma pessoa que tenha uma boa gestão, entendeu? Reduza os seus gastos. Na verdade, essa daí é a segunda, né? Eu troquei que a terceira para a segunda. Reduza os seus gastos. Se tu recebe 4 mil, vive com 3. Se tu recebe com 2, vive com 1.500, entendeu? Nunca vive na totalidade do que você recebe. Para você sempre ter dinheiro de sobra. Ah, não tenho dinheiro porque minha conta não fecha. Ok, faz renda extra, entendeu? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, ok? Eu espero que vocês gostem, foi de apenas uma pincelada, mas eu espero que daqui a alguns dias eu venha trazer mais vídeos e vocês venham gostar. Qualquer minha crítica pode falar, eu não vou ficar me chateado, eu quero aprender, tá bom, pessoal? Fica com Deus aí.